Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Que a vontade de trabalhar para Cristo não mais nos visite, mas faça uma morada eterna em nosso peito. Conforme estava dizendo o André, uma alegria redobrada poder estar aqui, por conta do André ser meu amigo, de alguma data, mas também desse convívio, estar aqui com vocês, com os jovens, tem sido muito gratificante. Apesar da saudade de casa, da esposa amada, a saudade tem sido amenizada com a amizade de vocês, o carinho de vocês. Eu costumo dizer que eu, em fevereiro agora fiz 21 anos de casado, mas para minha esposa conta 42, porque em tempo de guerra conta em dobro. Só ela e Deus sabe a luta que ela tem. Só ela. E certa vez eu cheguei para ela e falei assim: Nete, você na minha vida é a prova de um argumento teológico. Mas eu na sua vida sou a prova de outro. Ela olhou para mim e falou assim: qual argumento teológico? Eu falei assim: você na minha vida é a prova de que Deus usa de misericórdia até com os corações mais empedrados. Você é misericórdia de Deus na minha vida. Aí ela: ai amor, que lindo. Mas e você na minha vida é a prova de que Deus cobra até o último centavo da gente, então ajoelha e agradece, porque eu sou o seu pagamento. Agradece. Como o André já disse, meu nome é Santana, sou o Carlos Santana também, mas não entendo nada de guitarra, mas tenho origem espanhola, então, apesar de ser mexicano. Sou teólogo de formação, sou exegeta e hermeneuta por amor, sou professor de línguas gregas e hebraicas, sou professor de religiões comparadas e tento a todo custo entender que nós precisamos sempre aprender. Este é o princípio da filosofia, o amor ao conhecimento. Nós precisamos sempre aprender. Ninguém é tão ignorante que não possa ensinar, e não há um sábio que não possa aprender. Assim tem sido a minha vida, e assim eu tenho buscado passar à frente. Nós vamos falar hoje por detrás da cruz. Jesus tinha uma família. A Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. No Evangelho de Marcos, ao capítulo 6, verso 3, o evangelista Marcos, que não conviveu com Jesus, mas é conhecido como João Marcos, foi discípulo de Simão Pedro, ele teve um conceito, o contato através dos apóstolos de Jesus, e ele relata que em algum momento Jesus estava no templo, fazendo a leitura da Sagrada Escritura, e a Sagrada, assim, algumas pessoas costumam dizer, é triste quando um espírita fala que a Bíblia contém erros. Allan Kardec diz, na questão 59 do Livro dos Espíritos, que a Bíblia não contém erros, ela é mal interpretada, e é mal e porcamente interpretada. Mas Marcos diz o seguinte, que alguém vira para um outro alguém e diz: não é este o tal Messias, o tal Jesus, filho de Maria? Por que filho de Maria? A cultura do povo hebreu indica que o homem tem precedência, o homem tem propriedade acerca de tudo. Por que não falaram que ele era filho de José? Aí diz alguns estudiosos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Começar tudo de novo, não? Graças a Deus. Porque naquele momento José, pai de Jesus, já havia desencarnado. Então a única referência de família que ele tinha era a própria mãe. Então eles perguntam: não é esse o tal Jesus, filho de Maria? Nós sabemos que também é de José. Maria, quando engravida, ela vai atrás de uma parenta, de acordo com o grego, e parenta no grego quer dizer comumente primo. Então ela vai atrás de uma prima, conhecida pelo nome de... E lá, ao chegar, Isabel já estava grávida, por um pedido dela feito a Deus, ela tinha conseguido engravidar, e estava grávida de que criatura? Quem? João Batista. João o Batista. João Batista. João o Batista, porque batizava. Batista não é sobrenome. Mas Isabel não fez esse filho sozinho, fez? Sim ou não? Qual é o nome do pai de João o Batista? Vou dar uma pista.
Que bom, tá bem. Eu ia dar a pista do nome de um dos trapalhões. Alguém ia falar de Dimo, Mussum, aí ia me arrebentar. Zacarias, pai de João. Não, André. João Batista, claro. Filho de Isabel e Zacarias. Tentei, não dá. Primo em terceiro grau de Jesus, por conta de Isabel ser prima em primeiro grau de Maria. Isabel era prima em segundo grau de Jesus, portanto, João Batista, primo em terceiro grau. Então, Jesus já identificamos pai, mãe, primos e tios. E primos de segundo grau, tios. Mas, em Marcos capítulo 6, versículo 3, o texto diz: não é ele também irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão também entre nós suas irmãs? E é interessante que o texto grego fala Raia Delphai, que é as irmãs, é o plural de irmã. Então Jesus tinha pelo menos duas irmãs. O problema é que, como é da cultura do povo hebreu, o nome de mulher, com certas exceções, não são citados. Não há uma preocupação com isso. Sendo assim, nós vamos buscar na história, através de ossuários, através de livros antigos, acerca dessas criaturas, desses indivíduos. Primeiro nós vamos buscar em 1902 um texto siríaco encontrado no Egito, que fala sobre o proto-evangelho de Tiago, também conhecido como a narrativa da infância de Tiago. E Tiago narra que num determinado momento da sua vida, ele estava cercado de familiares e tinha uma menina que corria para lá e para cá, para lá e para cá. E ele disse, o registro, que esta menina se chamava Salomé. O problema é que o nome Salomé era um nome muito comum. Comumente, numa situação dessa, daria-se uma referência, assim como João, o Batista, João, o Evangelista, Paulo de Tarso, Maria de Magdala, uma referência para que se soubesse quem era. Quando não se refere, não se tem uma referência externa, quer dizer que aquele indivíduo faz parte da linha de parentesco. Então Salomé seria irmã de Tiago. Ela estava lá, já. E ele narra o momento em que este indivíduo nasce. Seu irmão. Até aí tudo bem? Ninguém está assustado ainda não? Então não se preocupe não, que vai dar tempo de assustar bastante. Lembre-se da tábua rasa de Descartes. Mente vazia. Ouça, apreenda, compreenda. Depois reavalie seus conceitos e compare. Primeiro, mente vazia. Pois é. Jesus não era então primogênito? De Maria, sim. De José, não. E agora? Ficou mais difícil? Ficou muito bom. Lembre-se da frase, lembre-se da frase especial do canal Futura. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Primogênito é aquele que foi gerado em primeiro. Até aí tudo bem? Sigamos. Ainda tem muita coisa que vocês ficarem abismados. Buscando os ossuários do século I, nós descobrimos que um nome que ocorria em 50% dos ossuários femininos era um nome muito conhecido por nós. Se Jesus tinha já uma irmã chamada Salomé, há uma grande chance, por estatística, da outra se chamar Maria. Até aqui tudo bem? Então descobrimos o nome de uma a partir do registro da infância desse indivíduo, Tiago, irmão mais velho de Jesus, que é o que escreve a carta católica, ou a carta geral de Tiago na Bíblia. Aquela carta de Tiago da Bíblia é escrito não pelo apóstolo, irmão de João, filho de Zebedeu, mas pelo irmão do Cristo, conhecido também como Tiago. Até aqui tudo bem?
O problema é que nós crescemos, a maioria de nós, os que não nascemos em berços espíritas, aprendendo que primo e irmão era a mesma coisa, mas não passa nem perto da verdade. Alguns dizem que a língua hebraica é pobre. Não é. Não é. Ela tem, como toda língua, certos aspectos complexos. Se vocês buscarem o dicionário de tradução do inglês para o português, tentem decorar a tradução da palavra get em inglês. Tentem decorar a definição de get do inglês para o português. É tudo assim, só coisas muito iguais, não é? Não. Coisas absurdamente diferentes que o get pode ser usado. Então toda língua tem esse tipo de problema. Não quer dizer que seja uma língua pobre, jamais. Entendendo acerca disso, nós vamos buscar agora trazer os nomes verdadeiros dessas criaturas, porque nós aprendemos à época que nome não se traduz. Mas agora é tarde, fizemos isso. Mas nós precisamos recorrer aos nomes originais dessas criaturas para conseguir colocá-los nas suas posições na família de Deus. Entendendo que, primeiro, jamais pode haver um nome em hebraico com J. A língua hebraica não tem som de J. A língua hebraica é composta por 22 caracteres, todos eles são consoantes. Não existe vogal no alfabeto hebraico. Uma vez um aluno me perguntou assim: professor, aprender hebraico é difícil? Eu não sei não. Agora que nasceu, não. Mole. Mas para aprender é uma nova alfabetização. Lembra da época que nós fomos alfabetizados? Unir os pontinhos, fazer o A, a mesma coisa. Mas aprendemos, entendemos? Todos. Não é possível. Pode ser difícil, mas é possível. Eu lembro que eu contei, se eu não me engano, ontem, para um grupo de estudo, que certa vez eu estava na minha casa no domingo de manhã e o interfone tocou, olhei lá de cima, me preparei para descer, minha esposa falou assim: onde você vai? Eu falei: eu vou lá embaixo atender o portão. Quem é? Eu falei: testemunho de Jeová. Ai, amor, eles são chatos. Eu falei: Neto, eu sou teólogo, não posso ter esse preconceito, não. Quem garante que eu não vou aprender algo fantástico com elas? Ou quem também não pode garantir que eu não posso ensinar alguma coisa? Tudo bem, eu não estou fazendo nada mesmo, vai ser ótimo. E não podemos negar. Eles são muito estudiosos. Não neguem isso. Desci, as duas senhoras começaram a conversar comigo. Em algum momento, a mais velha virou para mim e falou assim: meu filho, você sabe qual é o nome de Deus? Eu falei: ué, Deus. Ela: não, o nome de Deus é Jeová. Eu falei: mas nem pintando de azul. Pelo quê? Eu falei: nem se só listrar de azul é Jeová. Esse não é, minha senhora, porque a língua hebraica não tem som de J. Não é esse, não é, minha senhora, eu sou professor de grego e hebraico, nenhuma das duas línguas tem som de J. Aí ela deu um passo para trás e falou assim: não, mas o nome é adaptar, para adaptar, eu vou chamar de Deus. Está aparecendo. Certa vez eu vi uma amiga de Barra Mansa, cidade vizinha, me contando, uma vizinha de Barra Mansa me contando que ela também teve uma experiência com eles. Ela disse que no domingo de manhã dois homens tocaram o interfone na casa dela. Eles são testemunhas de Jeová. Aí ela disse que ouviu dizer que basta dizer que é espírito que eles dão língua. Ainda tem gente que fala isso mesmo. Cuidado com isso. Ela narra o seguinte: Santana, eu havia ouvido dizer que basta dizer que é espírito que eles vão embora na hora. Então eu disse: eu não posso atender, eu estou ocupado, eu sou espírita. Aí um deles virou e falou assim: a senhora é espírita? Eu sou assim, por quê? Aí ele falou assim: a senhora segue a doutrina codificada por Allan Kardec? Ela: sigo. Então, baseado num dos preceitos da sua doutrina, que é a caridade, eu vou te pedir que por caridade a senhora nos ouça. Só existe um ignorante. Só existe um tipo de ignorante. Aquele que acha que o que está à frente dele é ignorante.
Nós não podemos colocar nenhum tipo de etiqueta, de adesivo, alguém dizendo fulano da religião tal, então isso é culto. Isso não funciona, não existe isso. Nós precisamos buscar sempre o conhecimento. Este indivíduo não concordava conosco, mas não conhecia a nossa fé. E ele merece o que vocês fizeram, Apolo. Ele realmente merece. Então, entendendo isso, vamos buscar a origem dos nomes dessas criaturas. Primeiro, Tiago, que em inglês pronuncia-se James, mas igual, né? Tem A, se olhar tem A. Quem viu Harry Potter aí, as dublagens vinham dizendo Tiago, o pai de Harry Potter. Mas as legendas muitas vezes James, porque era o nome. É engraçado porque são quase iguais, né? Tiago, James e Jacob. Os três têm um som de A. Tiago e Jacob, na verdade, é o mesmo nome Jacó, que nós encontramos lá na Gênese bíblica, um dos patriarcas da religião do povo hebreu. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó não existe, Tiago também não. Só existe um nome original, Jacob. Até aqui tudo bem? Precisa parar essas falas, né, gente? Não fica tão apertado no que ele não. Não existe José. Pronúncia correta, Yosef. Yosef. Também não existe Judas. Judá. Simão é muito próximo de Shimon. Lembra daquele primeiro judeu? Shimon Peres. Shimon. Salomé também é quase igual. O nome mais próximo da língua portuguesa da Salomé seria Sulamita. Mas o nome verdadeiro, Shulamita. Você vê que os nomes são iguais, mas a gente estudando a vida deles, falando desses nomes. Agora eu quero que vocês segurem aí, na cadeira. Porque tem gente que diz assim, por que seu nome é Maria? Porque Maria é o nome da mãe de Jesus, mas nem passou perto. Mas nem de longe é. Maria não é um nome hebreu. Não é. Os hebreus da atualidade usam Maria para identificar a mãe do Cristo, para deixar bem claro que é uma lenda, e que esse nome nem originalmente do povo hebreu ela é. Esse nome é. Não assustem não. Você pode até dizer, por que esse nome é Maria? Porque é um nome bonito, é um nome forte, é um nome poderoso, isso é tudo verdade. Mas o nome da mãe de Jesus não é. Miriam. Miriam. Até aí tudo bem? Tranquilo, estou achando que eu estou tão bem. Nossa, por que chamaram ela de Maria? Porque na verdade Maria é uma transliteração, uma tentativa de tradução de nome. Assim como nós pegamos Tiago, que na verdade é Jacob. É uma tentativa de adaptar o nome a um nome mais próximo de nós, um nome mais fácil. Porque a língua hebraica tem um tipo de vocalização chamada vocalização gutural. Ela vem do fundo da garganta. Tanto que quando nós começamos a aprender o hebraico, é comum nós ficarmos disfônicos por um tempo. Não sei se todos sabem o que é disfônico. Às vezes se confunde disfônico com afônico. Afônico, o nome já diz, é sem voz. Disfônico, comumente, é um tipo de rouquidão, quase uma afonia. Então é comum ficarmos roucos, porque é uma pronúncia diferenciada. Jacob, Yosef, Shulamit, aí nós vamos pegar Ramaná, Yestará, Ramechá. Esse ele veio lá do fundo da garganta, meu irmão. Isso dá uma dor, dá uma ardência na garganta, com o tempo acostuma. Mas eles estão habituados. Então, para facilitar o nosso tipo de pronúncia, os nomes foram adaptados. Mas nós aprendemos, na minha época se chamava ginásio, quando começamos a ter as primeiras lições da língua inglesa, que nome não se... Afinal de contas, meu nome é Carlos Santana, não é Carlos Saint-Anne. Quando eu for para os Estados Unidos, meu nome não vira Saint-Anne. Continua Santana. Mas o Santana é meio estranho, Santana, mas ainda assim é Santana. Interessante porque há no texto bíblico, e alguns nós sabemos das diferenças de tradução, há um momento em que Jesus
se refere a Pedro como Bar Jonas, e outras traduções como Bar João. A palavra Bar em hebraico quer dizer filho de. Então Simão, Shimon, Bar Yohaná. Não é nem Jonas nem João. Ainda bem, porque imagina a crise de identidade dessa criatura. Uns falam que ele é filho de Jonas, outros falam que ele é filho de João. Não é nenhum nem outro. Ele era filho de um homem chamado Yohaná. Isabel também. Tem alguma Isabel aqui? Não? Alguém que conhece alguma Isabel? Levante para lá. Então, você decide se conta ou não para ele. Tá? Mas o nome Isabel, a pronúncia correta, Elizabeth, vem da expressão hebraica El de Deus, Bet casa, a que mora na casa de Deus. Até aqui tudo bem? E Zacarias? O nome hebraico dele não sumo. Zacarias. Até aqui tudo bem? Por que nós precisamos trazer os nomes dessas criaturas originais? Para sabermos qual a referência para que esses nomes fossem dados a esses filhos. Aqui nós vamos começar a identificar a função de cada um, o local de cada um na família do Cristo. Precisamos primeiro entender que Epifânio, assim como Jerônimo, historiadores e pais da igreja do século IV, narram nitidamente um primeiro casamento de José, pai de Jesus. Então José, quando se casa com Maria, ele já era viúvo. É a única forma do povo hebreu de se casar novamente, através da viuvez. Se tornou viúvo, pode se casar de novo. Mas se o indivíduo apenas se separasse da esposa, não poderia. Neste caso, José era, conforme os relatos teológicos históricos, bem mais velho que Maria. E isso não é uma parte da tradição do povo hebreu, porque o homem casava jovem também. A mulher casava entre 13 e 16 anos. O homem casava não muito longe disso. E José já era bem velho para Maria. E em termos de idade naquela época, de tempo de vida, ele já era um idoso. Ele devia ter por volta de 45 anos. Não se sabe muito bem, mas a forma do relato se aproxima muito disso. Então, Maria já é a segunda esposa de José. José já trazia um grupamento de filhos do primeiro casamento que estava sob guarda dele, porque ele era viúvo. Sendo assim, nós vamos começar a identificar quem. Primeiro, podemos afirmar claramente. Esqueci o nome dele, tá? É Jesus também não. Não é possível ser Jesus, por quê? Eu estudei hebraico, aramaico, grego e latino, nunca estudei cochicheiros. Então falem para fora. Por que não pode ser Jesus? Não tem J no. Assim como Deus não pode ser Jeová, não pode ser Javé. Tiago, claramente, é filho do primeiro casamento. Porque a narrativa do texto siríaco de 1902, encontrado em 1902, fala da infância dele. E neste livro, ele narra o nascimento dele. Yeshua. Yeshua. Não acentuei, porque ali, apesar de ser uma transliteração, não é bom que se guarde esses nomes transliterados. O nome tem que ser escrito no seu alfabeto original. Então Tiago narra o nascimento dele. Então ele já existia antes dele, né? Sim ou não? Sim. Vou ter que colocar uma luzinha vermelha aqui dizendo sim, não. Ele narra também a presença de quem? De Salomé. Ele fala que uma menina chamada Salomé ficava correndo por ali. Até aí tudo bem? Mas, por conta da análise do nome, nós podemos, sem sombra de dúvidas, afirmar que José também
é filho do primeiro casamento? Vou esperar vocês perguntarem. Se perguntarem, eu vou embora. Agora você entendeu o que é? Não, pelo contrário. O primogênito seria Tiago. José, porque se você avaliar bem, a mulher que deu o nome a este indivíduo, que é o mesmo nome de o primeiro lá na Gênesis, Jacó. Jacó foi um líder militar? Não. Foi um indivíduo que liderou o povo de maneira religiosa. Então ele era um líder religioso, tanto que ele é usado como referência à identificação do Deus hebreu. Deus é Deus de Abraão, Isaac, Jacó. A mulher que deu o nome a esse filho, ela se preocupou em representar um líder religioso do povo, um indivíduo que trazia carga religiosa. A mulher que deu o nome a esse filho aqui também, porque Yosef é um homem também conhecido, um nome conhecido, um tal José que habitou o Egito. Esse José, que também Yosef, era um líder militar? Ele foi militar. Militar, ele não levou a guerra contra ninguém. Pelo contrário, ele salvou da fome o povo egípcio. Não houve nenhum momento que ele pegou em armas. No momento que José estava aprisionado, a arma que ele usou foi a oração. Chamavam de quê? Chanceler de ferro. Talvez por conta do pulso forte que ele usou, porque vamos lembrar que ele se tornou o segundo no comando do povo egípcio. E não é uma coisa absurda, porque os egípcios tinham a consciência de colocar líderes que tinham conhecimento, independente do povo. Mas para o povo, para o hebreu, é o único que a história registra. Foi um líder político, mas acima de tudo foi um líder religioso, porque para o povo hebreu ele é uma representação de fé, porque quando foi aprisionado e foi acusado de ter feito algo que ele não fez, ele não bradou, ele não tentou fazer nada, não tentou argumentar, ele apenas dobrou os joelhos e orou, pedindo a Deus que a verdade viesse à tona, e ele foi libertado pela fé, um líder de fé. A mulher que deu o nome a essas duas criaturas se importou em representar a religião do povo no nome dos seus filhos. Como Salomé já estava também representada no livro que conta a infância de Tiago, sabemos que Salomé também é meio irmã de Jesus. Até aqui tudo bem, gente? Miriam também. Por quê? A função de dar nome aos filhos parte da mulher. A função da mulher é dar nome aos filhos. O homem pode dizer, poxa, eu poderia colocar tal nome? Tá, mas a decisão final é dela, na cultura do povo hebreu. Mas a mulher também, por conta da cultura, nunca nomeava os seus filhos com o próprio nome, nem o nome de alguém de família que já ainda estivesse vivo. Porque seria o equivalente a homenagear alguém vivo, alguém que ainda não se sabe o que fez, qual foi a obra da vida. Então, a mulher que deu nome a esta menina, lembrem-se que os nomes Salomé e Maria são nomes que nós buscamos através de pesquisa. Os nomes desses indivíduos aqui não estão registrados na Sagrada Escritura. Eles são uma coisa interessante sobre não dar nome de familiares que eles tivessem vivos, mas no caso do pai, era você. Do pai sim, porque não era a família direta dela. Ah, sim. Família da mãe da esposa. Tá? Nada. Então aqui descobrimos que esses indivíduos aqui que estão tateados são meio irmãos do Cristo. Até aqui tudo bem? Aí vamos falar assim, vamos voltar aqui para o que nós estávamos falando. Lembra que eu falei que nós fomos criados entendendo que irmão e primo é a mesma coisa? Por isso, quando fala lá irmão, na verdade é primos, conversa fiada, isso é balela. A palavra hebraica para irmão é arco. Fala isso 10 vezes, arco.
duvido que depois você não vai ficar bom. Tá vendo? Então, Arvi, irmão de mim, meu irmão. O pessoal católico fala muito isso. Sim. Ah, tá falando que é irmão de Jesus. É, na época, primo, irmão, era tudo a mesma coisa. Eu tenho amigos católicos que falam isso. Não é irmão, não é primo. Exatamente. Eu também cresci assim, até os 16 fui católico romano. Também foi. E fui direcionado dessa forma. E quando a gente descobre, a gente se decepciona com o ensino, mas fica encantado com o aprendizado. E primo. Ah, porque não tem a palavra primo em hebraico. Não tem mesmo. E aí que nós usamos uma expressão que em hebraico se pronuncia bendot. 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 O D quase morrendo, bendot. Quer dizer, filho do tio. O filho de meu tio é meu filho. Então, possível colocar só não existe uma palavra específica para isso. Seguindo, até aí tudo bem, gente? Pergunta, eu estou ficando preocupado, vocês estão muito quietos. A mulher que deu o nome a este indivíduo, e a este, teve uma referência diferente. Ela não se preocupou com a liderança religiosa, mas ela teve um cuidado de fazer a representação do regime militar, do movimento militar de libertação do seu povo. Entendendo que Maria, no princípio do século I, ela ainda jovem, muito jovem, ela ouve e vê um levante que ocorreu na sua cidade contra o povo romano. Os soldados romanos foram trazidos até a região, e o resultado desse levante é que em poucos dias ele foi destruído e mais de 2.000 pessoas foram crucificadas ou crucifixadas. Fixar na cruz ou crucificado, tanto faz. 2.000 pessoas. Maria viu isso, viu esse levante militar, essa tentativa de libertar o povo, mas como ela era alguém cujo mal não era capaz de tocar, por conta da grandeza espiritual dela, ela não se revoltou, não houve ódio em seu coração, mas ela quis nomear os filhos em homenagem a esses indivíduos que lutaram para que o povo fosse liberto das garras dos opressores. Então ela nomeia esta criatura como Yeshua, que é o mesmo nome Josué. Não existe Josué e Jesus, existe apenas Yeshua. Esse Yeshua é o primeiro, lá ainda no Pentateuco bíblico, é um indivíduo que é considerado e conhecido pelo povo hebreu como o maior general da sua história. O maior general e, claro, militar da sua história. Ela colocou o nome dessa criatura, a quem nós chamamos de Jesus, representando o maior general militar da história do seu povo. A mulher que deu nome a este indivíduo também se lembrou de dois indivíduos, um chamado Judá Macabeu. Você se lembra? Alguém já ouviu falar? Livro de Macabeus, Macabeus 1 e 2. Judas Macabeu. Como não é Judas, é Judá Macabá, mas Judas Macabeu. O livro de Macabeus, vocês vão perceber que ele não aparece em todas as Bíblias. Já perceberam isso? Eu acho que não tem, a gente tirou da Bíblia. Pinga sangue dele, né? Mas não é só por isso. Na verdade, ele não faz parte do cânon utilizado pela doutrina protestante, que é também chamado de cânon farisaico, porque eles não aceitavam a oração pelos mortos. Não se podia orar por quem morreu. Agora que morreu, ele está num processo dele com Deus, só. Não adianta eu orar por ele. E o protestante pregou exatamente isso. Agora que morreu, é ele com Deus, não adianta orar. Na Bíblia católica romana, católica ortodoxa, existem 7 livros a mais, dos quais 2 são Macabeus 1 e 2. E o católico romano aceita, assim como nós, orar por aqueles que já partiram. Judá Macabeu foi um líder da época, um líder militar, que era considerado um grande estrategista
Mas alguns pensadores dizem que ele era um grande terrorista, porque as técnicas que ele usou para vencer foram fantásticas. Vocês querem saber como? Vamos estudar. Lembre-se que Paulo de Tarso elogiava os crentes de Bereia. Façai vós como os bereanos ou como os de Bereia. Os crentes de Bereia ouviam a pregação com respeito, mas chegavam em casa e iam conferir se alguém tinha falado besteira. Então estudem. Certa vez a faculdade de teologia, todo ano tinha um querendo me converter. Todo ano tinha um primeiro-anista que tinha como objetivo a conversão do único espírito da faculdade. Como a faculdade era acadêmica, não havia nenhum tipo de empecilho, mas existiam pessoas que queriam impor o seu ponto de vista. Certa vez eu estava conversando com um amigo que hoje é pastor da igreja presbiteriana do Brasil, Douglas. Eu apelidei de Calvino, porque ele era calvinista roxo, e ele me apelidou com um carinhoso apelido de Kardec. Fiquei tão feliz. Eu falei assim, eu não mereço nem esse apelido. E não, Kardec, você... Aí estávamos conversando, a gente sempre conversou muito, e chegou um jovem, quem é o espírita daqui da faculdade? Douglas, nossa, Kardec, mais um. Aí eu falei assim, sou eu acho que sou só eu. De repente tem algum que não queria dizer que era. Ô irmão, essa coisa de falar para os mortos não é certo. Como é que você pode acreditar nisso? Eu falei assim, livro do profeta Daniel, capítulo 16, verso 5, abre aspas, no final dos tempos, os que dialogam com os mortos é que serão os verdadeiros eleitos diante de Deus, fecha aspas. Aí, eles estavam com aquilo que nós chamamos na teologia de Bíblia subaqueira. Você sabe o que é Bíblia subaqueira? É que fica aqui e não sai. Porque quando aqui é mais fácil carregar as coisas, mas você tira para conferir. Quando você nem tira, é Bíblia subaqueira, porque a função dele é a toda exuberante. E ele estava, pelo que eu vi, na atitude dele, ele estava com a Bíblia subaqueira. E ele olhou para mim e falou assim, eu tenho que pesquisar, eu não conhecia, eu vou avaliar, vou analisar isso. Eu falei, então vai, é sempre bom estudar. O problema, meus irmãos, é que na Bíblia Católica Romana, Daniel vai até 14, e na Bíblia Protestante, Daniel só vai até 12. Não existe Daniel 16. Mas eu fui tão enfático que ele engoliu na hora. Falei, livro, capítulo, versículo, abri e fechei aspas. Engoliu na hora. É assim que acontece, as pessoas ouvem e não param para analisar. Certa vez um jovem também chegou para mim e disse assim, mas uma coisa muito estranha do Espiritismo é falar que precisa das obras com a fé. Não basta a fé. Já foi dito que o justo viverá da fé. Eu falei, realmente, carta aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Fala assim. Agora só me responde primeiro duas perguntas. Primeiro, onde existe o justo? E como assim? Não, porque você citou um texto que é conhecido por nós como escrito por Paulo de Tarso. E o próprio Paulo diz, não há um justo sequer sobre a terra, nem mesmo um. Então me fala aonde tem, porque Paulo falou que não tem. Então eu falei, mas vamos lá, vamos analisar com a forma de justiça que vemos hoje. A justificação pela fé seria a ideia daquele indivíduo que busca ser correto, busca ser alguém melhor, ele está lutando. É o que Kardec disse em reconhecer-se nisto o verdadeiro espírita, o que maior força faz para lutar contra os seus maus instintos, as más tendências. Porque nós somos espíritas, também temos más tendências. Mas o verdadeiro espírito é o que maior esforço faz para dominar essas tendências maléficas. Falei, então, baseado nisso, que o justo poderia ser isso, vira a página da sua Bíblia. Ele, como assim? Eu falei assim, não, que você citou Romanos 1,17. Vira a página. Ele virou, eu falei assim, agora leia, por favor, em voz alta, Romanos 2, versículo 6. Ele começou a ler, já baixou a cabeça, não, leia em voz alta. Ele, o Senhor dará a cada um segundo as suas obras.
falei, quem fala isso é Paulo, na mesma carta. Nós dizemos no linguístico, no estudo da linguística, que todo texto sem contexto é apenas pretexto. Pegar um versículo e tentar colocá-lo à frente sem conhecer sequer a configuração histórica do texto, sem buscar o processo de exegese, a origem, quem disse, com que intenção, em que situação psicológica ele estava, qual era a situação econômica, financeira e política da região, que região ele estava, para então sabermos o que o indivíduo realmente quis dizer. Essa é a função da exegese, buscar na origem o que realmente quis ser dito. Se nós não fizermos isso, nós não teremos condições de compreender a Sagrada Escritura. E é sagrada sim, porque ela fala do contato daquele povo com o seu divino. Isso é sagrado, então merece respeito. Podemos não concordar. Sim, Voltaire diz, posso não concordar com uma única palavra do que dizes, mas lutarei até a morte pelo teu direito de dizê-las. Nós temos que permitir que o outro fale, e temos que usar mais uma vez a tábua rasa, ouvir, aprender e compreender, não aceitar, mas compreender para que eu possa formar o conhecimento. Neste momento eu estou passando conhecimento para vocês? Sim ou não? Não. Informação é o que eu estou passando. O conhecimento se torna quando passa pela razão, pelo poder racional e pela capacidade de raciocínio, pela também conhecido como inteligência, pelo QI, pelo quociente intelectual. Na sua mente isso vai virar conhecimento. Nós só passamos informação. Então já sabemos que Jesus tinha mãe, tinha pai, tinha primos, irmãs e irmãos. E já sabemos agora também que ele tinha meio-irmãos. Mas por análise, vimos também que Maria, após ter Jesus, teve pelo menos Judá e Shimon. Até aqui tudo bem? Alguém aqui já sabia disso? Levante o braço. Já sabiam disso? Mais ou menos. Aí, bom, então a maioria já sabia, então já posso embora? Então, José e Senhora, filhos de Maria, e Tiago, José, do casamento de José. Isso eu não sabia, não. Beleza? Maria teve outras filhos e filhas, né? Ela pode ter tido outras filhas, mas por conta da cultura do povo hebreu, as mulheres não são citadas nominalmente. Você vai ver que, biblicamente, pouquíssimas mulheres têm registro histórico no Velho Testamento. Algumas delas são Ruth, a outra Débora, a primeira das juízes, a única dos juízes que foi mulher foi Débora. Ela é uma representante conhecida, mas a mulher normalmente não é citada. Então ela pode ter, Jesus pode ter tido mais de duas irmãs. Nós analisamos que pelo menos duas, porque no grego original diz Rai Adelphai, ou seja, as irmãs. Não seria Ra Adelphai, seria a irmã. Você justificou todos os outros nomes de Simão. Simão é um dos líderes do levante que Maria encontrou. Aquele levante. Tá. Um dos líderes daquele levante se chamava Shimon. E era também alguém que ela fez uma representação militar. Alguém que lutou para libertar o povo da opressão, não da ignorância. Tira Bedanhas, era um Joquepô. Judas, no caso, aí é o Judas que traiu Jesus? Não, esse Judas é irmão realmente. E os dois crucificados eram vítimas dos romanos judeus. Sim, os dois mil, sim. Romanos, sim. dois... E o que acontece? Quando esses soldados romanos entraram, causou já de cara um desespero muito grande na cidade. Eles já sabiam que iam ser derrotados quando aquele grupamento romano chegou. Porque quem chegou foi a 12ª Companhia Romana, que ficava situada no vale chamado Armagedon, que é o que nós conhecemos como, no final, a Batalha do Armagedon. Eles ficavam lá no Vale de Megido. E esta 12ª Companhia era os maiores sanguinários do exército romano. Os mais sanguinários eram levados para lá, transferidos para lá. Ficavam em constante treino, constante batalhas, para estarem aptos a chegar e cumprirem a sua função. Qual era a função dessa companhia romana? Dizimar. Eles matavam até os animais.
de onde eles entravam e saíam, não havia ser vivo mais. Eles só podiam ser convocados pelo imperador, e a ordem só podia ser cancelada pelo imperador. Então eles receberam a ordem de ir até lá. Quando há um momento, um registro histórico, que dá de uma convocação desse grupamento, que o mensageiro viu, já a uma certa distância, o caminho iluminado, vindo para o Vale de Megido. Ele falou, olha que interessante, que bom, pelo menos iluminaram, né, os postes, todos acesos, com chamas. Que bom, pelo menos mais fácil seguir o caminho. O problema foi o horror dele quando ele chegou mais próximo e viu que eles usavam corpos de inimigos como tochas. Você imagina as boas-vindas no lugar deles. Seja bem-vindo. Nós queimamos nossos inimigos. Então, quando nós ouvimos também falar na diáspora, que é o momento em que o povo hebreu é expulso da sua cidade, próximo do ano 70, quem expulsa os hebreus de lá é a 12ª Companhia Romana. Porque o texto registra que passavam rios de sangue. E eram eles, os maiores sanguinários. Então, quando alguém falava deles, todo mundo já tremia. Quer que tudo bem, gente? Fala, diga. Alan, só deixe você perguntar ou falar se você cantar aquela música que eu amo. Preste esse canal, se você cantar, vou deixar por crédito, vai dar quanto. Esse Tiago era o Tiago que se tornou apóstolo? Não. Esse Tiago só se converteu ao cristianismo próximo da morte de Jesus, logo após, muito próximo à morte. Porque ele teve convívio com os apóstolos e viu a grandeza daquelas criaturas de abdicar de si para o outro. Um apóstolo deixava de comer, quando ele estava comendo, ele havia com fome, ele ia procurar se comer, não tinha, ele parava e dava para outra pessoa. Ele ficou encantado com aquilo porque Tiago era judaizante e era alguém que teve um atrito muito sério com Paulo de Tarso. E algumas pessoas dizem que Paulo era avesso à obra. Não era. Paulo era avesso à obra da lei, não à obra da fé. São coisas muito distintas. O que seriam as obras da lei? Seriam a ritualística da religião do povo hebreu, do judaísmo. Porque Tiago, sendo judaizante, ainda que amando o movimento cristão, ele entendia que para o indivíduo seguir Jesus, ele tinha que primeiro se tornar judeu e então seguir Jesus. E Paulo brigava com ele, porque falou, o Senhor não mandou fazer isso, mandou falar da boa nova, ele mandou converter ninguém. Ele falou circuncisão. Exatamente. Era esse Tiago. Este Tiago. Este que lutava. Então a gente tem uma ideia, às vezes, que é o apóstolo. Não, o apóstolo não. O apóstolo seguiu a risca que Jesus falou. Inclusive, eles tiveram realmente aquilo que pediram. A mulher, a mãe deles, chega até Jesus com os 2 filhos e diz, meu Senhor, permita que os meus filhos sentem um à sua direita e outro à sua esquerda. Ele disse, não cabe a mim decidir, mas cabe ao Pai. E se eles pretendem beber do mesmo cálice que eu hei de beber, ou seja, se eles pretendem passar pelo que eu vou passar, e eles viraram e uníssono disseram, aceitamos. E realmente, eles sofreram até a morte. Santana. Peraí, respondi? Só quem era o meio, só para buscar, quem eram os 2 filhos que ele vai perceber para fora? Os irmãos João e Tiago. Irmãos. Aí os filhos de Zebedeu. Não Tiago, irmão de Jesus. Esse aí prevalece no Paulo Estevam, no final, quando é atacado a capa do caminho, ele se ajoelha. Sim, e o pessoal fica com sim. Esse aí. Este. Porque naquela época o Tiago, apóstolo, já havia sido executado. Tá? O texto sagrado registra 3 Tiagos. Tiago, irmão do Senhor, que é aquele ali. Tiago maior, que é o apóstolo, e Tiago menor, que era um trabalhador da seara do Cristo, que era um dos discípulos, dos aprendizes de Paulo de Tarso. Ok? Alan. Algumas pessoas argumentam que Jesus era filho único de Maria, pela passagem que Jesus pede para João, ou deixa eu tomar conta dela. Legal, bacana, sim. Mas, não. O que acontece é o seguinte. É verdade, fala isso sim. Mas não é. O que acontece? Para ele repetir a pergunta dele? Mas agora você me deve 2 músicas. Repete. Algumas pessoas argumentam que Jesus era filho único de Maria, porque
na morte de Jesus, ele pede para que João, o evangelista, tome conta dela. E diz para ela que ele agora era filho dela, e para ele que ela agora era mãe dele. Quando ele diz assim, já que eu estou morrendo e você não tem outros filhos, João vai tomar conta de você, e assim fez. O que acontece? Dentro da cultura do povo hebreu, cabe ao primogênito cuidar dos pais até os pais partam. Ele pode se casar, mas ele não pode ficar longe, ele tem que manter o cuidado dos pais. E Jesus, sabendo que ele era o primogênito de Maria, ele sabia que naquela hora não tinha mais jeito. Mas não por conta dos irmãos, mas ele coloca Maria aos cuidados de João, apóstolo, porque João já havia perdido os pais naquele momento e o seu irmão Tiago já havia morrido. Já estava próximo, não morrido, mas já estava muito distante. E mais tarde nós sabemos que ele acabou morrendo. Mas ele entrega porque ali ele coloca Maria na responsabilidade do mais jovem dentre os apóstolos. Tanto é que João é o último a morrer. João vai morrer mais tarde numa pregação. Nós vemos isso no livro Francisco de Assis. Porque Maria precisava de alguém que cuidasse dela como mãe, e João poderia fazer isso. Os outros já haviam seguido as suas estradas, e não cabia a eles cuidar da mãe, porque cabe ao primogênito. Então ele fez uma junção. Pegou o mais jovem, o que alguns costumam dizer que era o apóstolo que ele mais amava, e colocou a responsabilidade da mãe. Disse: mulher, eis pois o teu filho, filho, eis pois a tua mãe. Ou seja, cuidem um do outro. E João levou a fé a raia toda, cuidou de Maria até os últimos dias. Você falou que o Tiago maior era o apóstolo, o Tiago menor era um discípulo, fazia parte do discipulado de Paulo de Tarso, um dos trabalhadores que seguiram, aprenderam através de Paulo. Que idade contava João Evangelista, quando Cristo falou da paixão? João devia, não tem noção, não. Mas ele devia ter, talvez próximo dos 20 anos. Porque ele é o último a morrer, ele morre bem duro. O registro que a gente tem é que ele morre de velhice mesmo. E isso é uma raridade para os apóstolos. A exceção dele, todos foram executados. Diz que tinha sido um apóstolo de 10 anos de idade, uma criança, que eu vi um comentário disso. Isso eu nunca ouvi falar, mas pouco provável, porque os pais não permitiriam. Porque a criança só era considerada adulta na cultura do povo hebreu, na maioria das 12 tribos de Israel, com 13 anos, que é o chamado bar mitzvah. É que ele se torna um bar mitzvah, o filho das leis, ele se torna homem, e agora sendo responsável. E podendo sim seguir um mestre, mas abaixo disso não, ele era uma criança. É engraçado que dos 13 você uma hora vai ser uma criança e agora você passa a ser um adulto responsável. É estranho, não é? Não é não. Acontece com 18 anos. Cada povo tem a sua característica. Tanto que Jesus não tem esse conhecimento de que idade a que idade da vida dele. Costumam dizer que dos 12 aos 30, não, dos 13. Porque quando fala que ele estava ensinando os mestres, ele não estava simplesmente ensinando, mas ele estava fazendo o seu bar mitzvah. Então ele estava completando 13 anos. Depois dali, até os 30, nós não temos notícia histórica ou teológica de Cristo. Existem várias teorias. Uma que ele teria ido para ficar junto dos essênios, ensinando-os, aprendendo com eles. Isso é balela. É mais fácil ele ter ido para lá para ensiná-los. Aprender com eles não. Por quê? Porque os essênios, ainda que muito elevados acerca do conhecimento, eles tinham uma grave característica que vai contra a ideia do santo. Vocês sabem qual é a definição de santo? A gente ouve tanto falar em santo. Fulano é o santo. O que é santo? Escolhido, separado. Separado. Santo é um indivíduo que não foi apontado, mas ele se separou. Ele buscou se tornar alguém melhor, porque ele entendeu que isso é benéfico para ele, ajudando o outro. E ele passa a ser uma referência. André Luiz diz que em alguns momentos nós olhamos do alto e vemos pontos de luz. Às vezes são casas de oração, às vezes são muitas pessoas que estão ali colocadas para influenciar positivamente as outras pessoas. Essa é a função do santo, separado em meio à multidão, nunca isolado. E os essênios eram isolacionistas.
se isolaram. Então não deram oportunidade dos demais grupamentos hebreus aprenderem com eles. Tipo eremitas. O que eles fizeram? Eles montaram uma comunidade, mas afastaram. E interessante porque eles já não sacrificavam mais animais, por exemplo. Entendiam que isso não existia, não tinha lógica. Mas era para eles terem ficado em meio para influenciar. Porque senão a doutrina espírita vai nos dizer que quando o indivíduo decide isolar-se, ele não vai evoluir. Vai poder fazer o que quiser, na hora que quiser, mas não vai evoluir. Por quê? Para evoluir eu preciso contar. Sobre a possibilidade de Jesus ter estudado na Biblioteca de Alexandria. Como você avalia? É possível, pouco provável pela distância. Mas possível porque como a gente não sabe, mas é possível. Existem teorias, são teorias porque nós não temos comprovação, que ele teria ido para a Índia. Ficou um tempo lá e existe uma lenda indiana que fala de um homem que vinha daquela região e que ensinou uma série de coisas para ele, mas dizia que ele precisava voltar para a terra dele, porque em algum momento seria a hora de voltar. Então, provavelmente próximo dos 30 anos, ele regressa para iniciar a sua pregação, porque publicamente um homem só podia se pronunciar com 30 anos de idade. Antes de mais nada, eu queria te agradecer porque eu sou metaleiro. E ter a abertura de um trabalho feito pelo rock, a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. Não, eu não vou dar intervalo, não quero saber. Fala muito que ele é primo, do Maté, que cara era mercador, ele viajou muitas línguas. Então, são algumas teorias, mas não temos comprovação. Por exemplo, uma coisa interessante é que sempre que em algum momento vocês me ouvirem ou algum outro teólogo falar acerca da carta aos Hebreus, nós nunca vamos dizer quem é o autor de Hebreus, porque na teologia nós não sabemos quem é. Então nós vamos sempre dizer o autor de Hebreus disse, porque nós não sabemos. Os outros nós sabemos claramente que é Paulo de Tarso, que é João, que é Pedro, que é Judas, Tiago, mas então tem coisas que tem como comprovar. São boas teorias. Esse período de Espírita tem muito falar sobre porque ele fala assim, muita. O que acontece é o seguinte. Aí uma questão é uma questão extremamente de fé mesmo. Eu acredito na linha que coloca Jesus como cumprindo a cultura do povo hebreu. Na morte do pai, cabe ao primogênito assumir o sustento da família e comumente, e nós vamos ver que no caso de Jesus ele seguiu a tradição, faz a mesma coisa que o pai fazia. E o pai era carpinteiro, Jesus também. E Jesus recebe referências acerca de ter sido também um carpinteiro. Inclusive alguns dizem, nesse mesmo texto de Marcos, logo abaixo, ele emite a frase, uma das mais sublimes: o profeta não tem valor na sua terra. Porque fala, não é esse homem comum, é filho, a gente conhece aqui, e está falando isso tudo, como se fosse alguma coisa. É a ideia do profeta não ter valor na sua terra. Então, são teorias. Nós não podemos comprovar. Algumas têm uma base, se pode avaliar como possível. Algumas são impossíveis de ter acontecido, mas é uma questão de fé. Na teologia, nós não temos nada que seja teológico e histórico acerca desse período. Sabemos que a cultura diz que ele deveria assumir as funções do pai e suprir a família. Ok? Você lembra do livro que chama Jesus Violante? Não, já ouvi falar e conheço inclusive essa linha. Inclusive dizem que ele não foi crucificado, mas que ele voltou para lá e morreu lá. Tem até um túmulo dele lá. Isso mesmo. Que é de um homem daquela região. Mas são teorias. O nome dele acho que era Yeshua. É bem possível, né? Tem que ver se ele tinha uns irmãos aí. Porque o moçoário de Tiago, foi encontrado o moçoário de Tiago que diz Tiago, Bar, Yosef, Ar e Yeshua.
que seria Jesus, filho de José, irmão, Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Jacob, Bar, Yosef, Yeshua. Jesus, filho de José, Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Agora uma coisa para a gente. Tá lá mesmo? Não, pode ir. André vai estar. Vai dar um intervalinho rápido, tá? É só para a gente. Agora, eu vou precisar que algumas pessoas me ajudem repetindo o seguinte: vai ter que dar um nome à língua de vocês. Porque quem tem mania de falar assim, Jesus, Maria, José, não pode mais. Não pode mais. Quando alguém fala assim, Jesus, Maria, José, para quem são eles? Virgem Maria. Nós temos tempo? Nós vamos ter que parar, não é? Porque nós vamos falar exatamente sobre isso aí. Isso é uma técnica da oratória. Então, deixamos com vontade.